E nesse caso específico, o técnico Jorge Sampaoli, ele perdeu a linha, chutou o balde e agiu de forma errada. E ainda que o preparador físico foi demitido do Flamengo, ainda tem um problema sério para ser resolvido entre o técnico e Pedro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, o primeiro encontro entre os jogadores do Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli após o ocorrido do último sábado em Belo Horizonte, onde o Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. E antes de começar as notícias do Flamengo, deixa eu falar com você sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Quinta-feira já tem Libertadores, Flamengo e Olímpia. Esse jogo não vai passar no canal aberto, apenas no canal fechado. E você que não tem canal aberto na sua casa, você pode acompanhar os lances ao vivo e de graça no seu celular. Como, Flazoeiro? É só você baixar o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Todas as notícias, tudo que acontece no futebol e os lances ao vivo da Libertadores e também da Conmebol Sul-Americana. Então faz o seguinte, vou deixar o link aqui, ó, na descrição, também no primeiro comentário fixado. Baixe agora o OneFootball, que é sem dúvidas o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Vai aparecer os lances ao vivo, o jogo acontecendo e os lances chegando para você a todo tempo e de graça. Baixe o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, galera, começar o vídeo aqui, a gente tem muita coisa para falar, mas antes eu queria falar sobre a venda do Matheus França, porque ontem aconteceu tantas coisas, e a gente nem falou muito sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, Matheus França foi vendido para o Crystal Palace. Valor, 20 milhões de euros. E aí tem mais 5 milhões de euros que o Flamengo pode ganhar de bonificação. E ainda tem mais 5 milhões de euros caso o jogador ganhe a bola de ouro. Assim, esse é bem mais distante. Tem uma primeira bonificação de 5 milhões de euro, e tem uma outra bonificação também de 5 milhões de euros caso o jogador ele ganhe a famosa bola de ouro, né? O Golden Ballon, acho que é assim, Ballon Gold, sei lá como é que fala, mas é só para explicar para vocês, foi esse os moldes da venda. O jogador já viaja hoje para o Reino Unido para poder se apresentar à equipe de Joe Testo. O Crystal Palace pertence ao Joe Testo, que é o dono do Botafogo. Já viaja hoje, vai para os Estados Unidos, se apresenta lá o Joe Testo e aí vai começar a fazer os trabalhos pelo Crystal Palace. A diferença, né, da proposta do Chelsea para a proposta do Crystal Palace era a seguinte: a ideia do Chelsea era emprestar o jogador lá para um time da França, né, que o Crystal tem lá. E a ideia do França era ser jogador titular. Então ele vai jogar a Premier League. Jogando no Crystal Palace, ele tem grande chance de ser titular e tomara que ele consiga desempenhar e performar lá. Esses são os nossos verdadeiros votos. Agora o Flamengo tem 20 milhões de euros no caixa. O Zenit pediu 25 milhões pelo Claudinho. Pediu 18 pelo Wendel. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, o que você faria com esses 20 milhões? Inteiraria mais 5 e compraria o Claudinho do Zenit? Compraria o Wendel ou pagaria à vista a multa do De La Cruz no River Plate? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. O que você faria com esses 20 milhões? Tem 20 milhões de euros aí para o Flamengo usar. Já vendeu o jogador. E aí, quando se vende, você tem o caixa para poder comprar. Inteiraria mais 5 milhões de euros. Compraria o Claudinho. Não inteiraria nada, mas compraria o Wendel ou compraria o De La Cruz. Lembrando que o Flamengo tem hoje, amanhã e quarta-feira para resolver todas essas pendências, para resolver tudo que tiver que ser resolvido. Então coloca aqui nos comentários, como eu disse, seu comentário ele é muito importante para nós. Bom, vamos mudar o assunto agora
Vamos falar sobre a situação do Pedro e do Sampaoli, porque assim, apesar do preparador físico ter sido demitido, tem uma sangria muito grande entre o Pedro e o Sampaoli. O Caê Mota, no Globo Esporte, ele vazou um bastidor assim, que é muito complicado, que o Sampaoli tem errado com o Pedro, o Sampaoli tem vacilado com o Pedro, e o Sampaoli tá tocando em pontos que não podem ser tocados. Vou explicar para vocês qual é a situação. Na matéria do Globo Esporte, diz que na quarta-feira, no jogo contra o Grêmio, que o Pedro perdeu um gol e tal, quando o Pedro ele entra dentro do vestiário, o Sampaoli fala para ele, cobra ele, que ele perdeu um gol, que poderia dar a classificação e tal. O Pedro ficou chateado. Ficou chateado por quê? O Gabigol perdeu um pênalti. Tipo assim, é muito mais, o Gabigol teve muito mais clara a chance de encaminhar a classificação do que propriamente o Pedro. Eu gosto muito do Gabigol, gosto muito do Pedro, mas, verdade seja dita, vamos ser justos. E aí o Pedro achou injusta essa cobrança do técnico em cima dele. Uma outra frase que teria sido falada também pelo Sampaoli, que explodiu como um trovão na cabeça do Pedro, e daí que vem aquela coisa que ele fala que ele tem recebido agressões psicológicas, foi que o Sampaoli teria falado para ele que ele é muito religioso e ele precisa brigar mais. Isso aí o Pedro não gostou. E aí eu vou dizer, nesse ponto, porque você cobrar que o cara não fez um gol ali e tal, isso é do trabalho, vambora, segue. Agora, nesse ponto, quando você mexe com a vida pessoal do cara, quando você fala principalmente de religião, você fere o cara. Isso é muito ruim. O Sampaoli errou e errou feio com o Pedro nesse caso. Falar, às vezes está pedindo a demissão do Sampaoli? Não estou pedindo demissão de ninguém aqui, não estou sendo profeta do caos aqui não. Mas se você está assistindo aqui, você tem alguma religião, independente de qual seja, evangélica, de matrizes africanas, católico, não importa, não importa. Mas se alguém vai lá no seu trabalho e mexe com isso, você fica muito chateado. Você fica muito chateado. Vou dar um exemplo aqui de mim. Não gosto nem de falar muito de mim, não, mas vou dar um exemplo de mim. Teve um dia desses aí atrás que juntou um monte de youtuber, um monte de gente para falar de mim, porque eu tinha defendido o Gabigol, e aí o Gabigol jogou mal no jogo, aí ficou um monte de youtuber aí falando mal de mim. Talvez vocês vão lembrar, não tem muito tempo não. E aí, enquanto os caras estavam me xingando, me chamando, tava tudo tranquilo. Agora, teve um que ele falou justamente disso. Ele, mas ele não é da igreja, não é aquele que vai na igreja, que posta foto na igreja, tal, tal, tal. Isso aí me deixou chateado. Isso me deixou chateado. Então, assim, na minha concepção, eu acho que o Sampaoli, ele passou dos limites, passou de todos os limites com o Pedro quando ele toca nesse assunto com o jogador. Fato agora é que o Sampaoli tem que chegar no ninho hoje, tem que sentar com o Pedro, tem que conversar com o jogador. O Pedro é um ativo do clube. O Pedro custou quase 100 milhões de reais para o Flamengo. O Pedro foi o artilheiro do Flamengo no ano passado. É um jogador importante. Ponto. Por um outro lado, o Pedro também tem que se ajudar. Ficar de cara feia, ficar de bico, não vai resolver. Irmão, tem que treinar, tem que correr, tem que fazer a sua parte. E quando entrar, decide o jogo. Mostra que você está melhor que o Gabigol para você tomar a posição dele e ponto. Tá tudo certo. Tá bom? O Flamengo vai punir o Pedro. O Pedro vai tomar uma punição porque no que desencadeou a confusão com o preparador físico, o Pedro teria desobedecido. O preparador físico mandou ele aquecer, ele falou que não ia, que não queria e ele não foi. Ficou sentado no banco. Então o jogador receberá uma punição por parte do Flamengo e essa conversa vai ser conduzida hoje pelo Marcos Braz, vai ser resolvido hoje com o Marcos Braz e vai ser determinada qual será a punição dele. Deve ser uma multa, no salário, e esses dias também o Gabigol foi multado. Isso faz parte do cotidiano e aí a gente vai ver o que acontece. Enfim, tomara que tudo se resolva, tomara que o Pedro consiga se resolver com o Sampaoli, tomara que o Pedro aceite também essa multa, essa advertência do Flamengo também, e que tudo se encaixe. É o que a gente quer. A gente quer que tudo se encaixe, a gente quer que tudo se resolva. A gente não quer essa crise instaurada, a gente não quer essa confusão, não. Muito pelo contrário. O que a gente quer é ver o Flamengo em harmonia, o elenco bom, o clima bom. A gente tem um jogo importante quinta-feira e a gente precisa ganhar, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho.
Também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Ajuda muito a gente quando você se inscreve. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos com tudo, hein?